Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Amém. É uma honra para mim estar aqui com vocês nessa noite. Como foi apresentado, sou Salomão Oliveira. É verdade que eu vivo fora dessa região aqui já há muitos anos, pelo menos 33 anos, mas eu nasci aqui, por aqui perto, numa cidadezinha ali chamada Guaratinga. Mas fui... Alguém de Guaratinga aqui? Sério? Oh, glória, aleluia, coisa boa. Mas vim para Eunápolis, trabalhei aqui durante 2 anos nas casas pernambucanas. No meu primeiro ano aqui, o Senhor me alcançou, fui salvo. 2 anos depois, fui para Minas fazer seminário, estudar. E em 1992, Deus me chamou para outra nação. Sirvo o Senhor hoje em Portugal, já há 20 anos. E temos desenvolvido trabalhos na nação portuguesa e também em África, sobretudo São Tomé e Guiné-Bissau. Eu não sei se vocês conhecem bem a situação da Europa, mas antes de partilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nessa noite, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho daquilo que se passa na Europa. Durante muitos e muitos anos, a Europa ministrou as nações com o Evangelho. A Holanda, Suécia, a Inglaterra mandaram missionários por várias partes do mundo e nós fomos beneficiados pelo esforço missionário de muitas dessas nações. Só que a verdade é que eles não cuidaram bem das suas localidades, e a verdade é que a Europa hoje vive um momento delicadíssimo. Os europeus dizem que na verdade a Europa vive um pós-cristianismo. São muitas igrejas que se fecham na Inglaterra, são muitas igrejas que fecham na Alemanha, na Holanda e assim por diante. É um período realmente de trevas, e aquilo que vocês têm escutado aí na televisão sobre crise. Eu sei que nós vivemos muitas crises, estamos um tanto acostumados com FMI, com crise e tudo mais, mas o europeu não sabe o que é viver em crise. Por isso que hoje o número de suicídios são alarmantes. São milhares de pessoas que a cada mês tiram suas próprias vidas. O desespero é uma realidade. Nos últimos 12 a 15 anos, muitos brasileiros migraram para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra, e Deus levou uma multidão de crentes para povoar aqueles lugares, e muitas novas igrejas nasceram em Portugal, Espanha, Inglaterra, Suíça. Mas é tão pouco diante de tanta necessidade. O europeu precisa de nossas orações, precisa do nosso amor. Eu sei que muitos acham que a Europa manda no mundo o glamour, a fama, os grandes recursos, mas tudo isso é nada diante do desespero. Porque a Europa precisa de Jesus. A Europa precisa conhecer o Deus que nós conhecemos. E na verdade quem tirou o Brasil das dificuldades não foi na verdade um bom governo. E damos naturalmente algum mérito ao governo, mas quem tirou o Brasil da situação difícil que vivia foi Jesus Cristo, através da oração do seu povo, aleluia. Glória a Deus. Mas isso não é só reconhecido no Brasil. Fora do Brasil fala-se também que a igreja brasileira tem sustentado realmente a economia dessa nação. O Evangelho tem sido realmente um agente impulsionador para grandes mudanças no Brasil. E nós temos que dar realmente glórias a Deus, porque o melhor dele ainda está por vir. Mas temos que dar glória porque boas coisas já têm acontecido. Amém? Eu sei que durante muitos anos, o próprio governo brasileiro fazia publicidade lá fora das mulheres brasileiras, da sensualidade, do samba, do carnaval, e hoje nós estamos colhendo todo esse flagelo no Brasil, com turismo sexual, que vem pessoas de várias partes do mundo para fazer sujeira na nossa nação, culpa realmente de uma má política, mas Deus está mudando isso. As nações têm tido conhecimento que o Brasil não é só samba, futebol e praia. O Brasil tem Deus, o Brasil tem o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho tem espalhado, e brasileiros têm pregado o Evangelho em várias partes do mundo. E nós temos que dar glória a Deus por isto. Tem brasileiros fazendo coisas bonitas lá fora, queridos. Tem brasileiros fazendo coisas maravilhosas lá fora. Eu conheci muitos e muitos no interior de África, em lugares onde ninguém ia. Mas tem lá brasileiros fazendo coisas maravilhosas. E nós precisamos realmente estar sustentando esse povo em oração, porque Deus tem agido.
E naturalmente essa bênção, essa corrente missionária que sai do Brasil para abençoar as outras nações, é natural que nós, nação brasileira, somos altamente abençoados por isso. Porque quando nós nos levantamos para abençoar os outros, Deus se levanta para nos abençoar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu sou feliz também com vocês. Que lugar bonito, lugar agradável, lugar gostoso, né? Uma adoração maravilhosa, um povo que se solta, uma igreja livre. Eu louvo a Deus por isso. Eu faço parte do ministério da Igreja Batista de Getsemane, lá em Belo Horizonte. Também somos assim bem à vontade, bem descontraídos, né? E eu senti em casa, estou realmente em casa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, durante muitos anos eu ministrei sobre muitos assuntos e tenho ministrado sobre muitos assuntos. E aí, existem assuntos que realmente mexem comigo e gosto muito de ministrar. Gosto de falar sobre fé, gosto de falar sobre santidade, gosto de falar sobre o temor do Senhor, gosto de falar sobre guerra espiritual, gosto de falar sobre família, principalmente sobre família. Mas nos últimos meses, nos últimos 3 meses pelo menos, Deus tem me inquietado com uma palavra. E eu estava pedindo a direção do Senhor para saber se era realmente esse o assunto que eu ia ministrar aqui hoje, e Deus me dirigiu a trazer esse assunto para falar com vocês nessa noite. Eu sei que não é um assunto, como diz lá em Portugal, não é um assunto politicamente correto, não é um assunto que se fala muito nas igrejas dos nossos dias, e não é também um assunto que um pregador, a primeira vez que vai ministrar numa igreja, ministra sobre esse assunto. Não é muito comum isso. Mas Deus me dirigiu a falar sobre esse assunto. E digo para vocês, se você se impressionar com aquilo que você vai ouvir, eu alcancei meu alvo, porque eu quero realmente que você saia daqui impressionado. Não com o pregador, longe de mim isto, mas impressionado com as verdades da palavra de Deus. O Senhor nos ajude. Amém? Aleluia. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre o céu e sobre o inferno. Eu sei que falar sobre o céu não é muito fácil, porque nossa mente não tem capacidade para descrever o céu. Nós não conseguimos descrever o céu. Aquilo que nós sabemos do céu é um pouquinho daquilo que nós sentimos quando estamos adorando o Senhor. Então, quando nós estamos adorando o Senhor, eu penso que é o momento em que nós mais sentimos o céu, mais pertinho do céu estamos. Mas eu sei que quando vamos num lugar bonito, um lugar agradável, tipo o Trancoso, ou esses lugares fascinantes que existem aqui no sul da Bahia, nós sentimos realmente que um Deus todo-poderoso, maravilhoso, criou essa beleza. E a gente imagina, se Deus criou essa beleza, isso que estou a ver aqui agora, imagine o céu como não deve ser. Eu não sei se você já pensou como é o céu. Você tem curiosidade para saber como é o céu? Quem aqui já pensou como é o céu? Nós pensamos, porque o céu foi desenhado para mim e para você. O céu foi desenhado para nós. O céu é a ideia de Deus para os teus filhos. E Deus construiu com detalhes, pensando nos mínimos detalhes. Quando você olha para essa terra, mesmo diante de tanto pecado que existe, de tanto desmatamento, com tantos problemas, tanto sangue derramado sobre a terra, mesmo assim essa terra consegue ser tão bonita. Agora imagine o céu, que é um lugar puro, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há frustração, onde não há tristeza. Imagine o céu. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Agora, eu não sei se você é como eu não sei se eu ia gostar de caminhar sobre uma rua com uma rua dourada pela eternidade adentro. Mas o que a Bíblia está dizendo não é que o céu, as ruas são de ouro. É verdade, são de ouro. Mas o que a Bíblia está dizendo na realidade é que aquilo pelo qual os homens se matam aqui na terra, lá no céu você vai pisar. Lá não tem valor nenhum. Valor nenhum. O mais precioso da terra, no céu não tem valor nenhum. Então aí você começa a perceber que o céu é um lugar fascinante. Um pintor, por mais brilhante que ele seja, por mais iluminado que ele seja, por mais unção que ele tenha, ele não consegue pintar nada que se pareça com o céu. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a nossa mente não tem capacidade para pensar no céu, para entender o céu.
E eu sei que tem aquela ideia, muitos aí dizendo: então, se o céu existe, onde é? Será que é lá em cima? É lá embaixo? É lá atrás? Onde é? Isso também preocupa. Eu sinceramente não estou muito preocupado de onde é o céu. Eu quero estar lá. Amém? Alguém concorda comigo? O céu é a casa de Jesus. O céu é o lar de Jesus. Ele diz no livro de João 14, versículo 6, que ele ia preparar-nos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi preparar lugar para estar conosco. Preparar lugar com detalhe, pensando no nosso bem-estar. Assim é o céu. Assim é o céu. Se uma pessoa ama Jesus, ela tem grande possibilidade de ir para o céu. Mas se ela não ama Jesus, se ela não tem prazer em Jesus, o que ela vai fazer no céu? Já pensaram nisso? Se ela não ama Jesus, então por que ela vai para o céu? Mas o céu foi conquistado para você. A Bíblia diz que eu e você, nós estávamos separados do céu. A Bíblia diz que eu e você, nós não tínhamos hipótese de voltar para o céu, porque nossos pais pecaram, e o pecado criou uma divisão entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo, por nos amar tanto, Jesus Cristo por se importar tanto conosco, a Bíblia diz que Ele derramou a sua vida na cruz do Calvário, para dar oportunidade para mim e para você irmos para o céu, aleluia. Percebe? Então o céu, meus queridos, não é um lugarzinho qualquer. O céu foi conquistado com alto preço para mim e para você. É verdade que nós não tivemos que pagar, mas Jesus Cristo pagou um preço altíssimo. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a quantidade de esforço que são feitos ano após ano, dia após dia, esforços, pessoas que saem de uma nação para outra, pessoas que vão para os Himalaias. Eu conheço, tenho amigos missionários servindo o Senhor no Tibete, servindo o Senhor nos Himalaias, servindo o Senhor no Nepal, servindo o Senhor no interior do Amazonas, servindo o Senhor em lugares inóspitos mesmo, servindo o Senhor em São Tomé, onde eu tive há 2 semanas atrás, servindo o Senhor na Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo, submetendo a malárias, a dificuldades, a lutas. Para que tudo isso? E os milhões que são gastos anualmente em missões, e os milhões que são gastos em paredes, são gastos em cadeiras, são gastos em microfones, são gastos em câmeras, em tudo. Para quê? Para ajudar pessoas a irem para o céu, para dar oportunidade a pessoas de irem para o céu, para não permitir que pessoas vá para o inferno. Então Deus permite tudo isso, Deus abençoa, Deus prospera, Deus supre necessidades e mais necessidades, para que o mundo ouça a sua palavra, e as pessoas não precisem ir para o inferno, porque Deus quer que as pessoas vá para o céu, aleluia. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu não sei se vocês viram aqui, quando Saddam Hussein foi enforcado, aquele líder ditador lá do Iraque. Eu não sei o que você sentiu quando viu aquele homem ser enforcado. Eu sei que muitos e muitos, milhares e milhões de pessoas aplaudiram. Muitos e muitos disseram que a terra está melhor sem ele. É verdade, de certa forma. Mas você acha que Deus ficou feliz com a morte de Saddam Hussein? Acha, irmãos? Alguém aqui acha? A Bíblia diz que Deus não tem prazer, Deus não se alegra em ver um ímpio partindo para a eternidade sem conhecimento dele. Deus não tem prazer. O prazer de Deus não está nisto. O prazer de Deus está em ver você aqui. O prazer de Deus está em ver você aqui levantando suas mãos para adorar. E Ele olha para você e Ele diz assim: olha só como valeu a pena. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 até o versículo 11, descreve lá a vida de Jesus Cristo. E a Bíblia diz no versículo 11 que Ele, Jesus Cristo, veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Eu não entendia muito esse versículo até que a minha esposa, quando estava ganhando a nossa terceira filha, a Débora, ela passou por momentos muito difíceis. Nós estávamos recém-chegados em Portugal, não conhecíamos ninguém, não tínhamos recursos.
falta de dinheiro, falta de conhecimento, falta de, enfim, dos canais certos. A minha esposa entrou em depressão, começou a emagrecer. Quando faltava 3 semanas para nascer o bebê, nascer a nossa Débora, ela teve que se internar no hospital, que ela não conhecia ninguém, que ela não sabia de ninguém, que as pessoas ao seu lado praticamente não lhe falavam, era uma estrangeira. E a minha esposa fina, magríssima, e aquele peso da dificuldade de estar longe dos nossos parentes. Minha esposa pálida. De repente, 3 semanas depois, nasce a Débora. E quando eu estou indo para o quarto onde estava minha esposa, com a Débora empurrando o carrinho com a minha filha, eu cheguei perto da cama da Débora, da Cássia, onde ela estava, e mostrei a nossa filha. Falei: filha, olha só, essa é a Débora. Ela olhou para a Débora assim, com aquele olhar bem pesado, de tantas dificuldades que ela passou, e ela deu um sorriso. Mas na medida que ela sorria, parecia que o calor subia no seu corpo, e o sangue também, e ela começou a ficar vermelha. Você sentia que aquela mulher pálida que estava rindo agora é uma mulher cheia de brilho, uma alegria fantástica no coração. Ela olhou para aquela criança e ela disse assim: amor, valeu a pena, não valeu? Valeu a pena todo o sacrifício, não valeu? Eu disse: valeu sim, minha filha, valeu sim. Então eu entendi o que Jesus diz em Isaías capítulo 53, versículo 11, que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. E é isso que deixa o Senhor feliz, é olhar para você, é perceber que valeu a pena, que toda dor, todo sacrifício, toda dificuldade que ele passou na cruz do Calvário, ele deu a luz a você. Você nasceu de novo, você não vai para o inferno, você vai para o céu, porque você recebeu Jesus Cristo no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então o céu é uma realidade. O céu não é uma brincadeirinha, mas também existe o inferno. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé, por favor, e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 16. Olhe para mim um bocadinho. Estamos entendidos sobre o céu? Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 16. Leremos os versículos 19 em diante. Todos encontraram? Digo amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunhos a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém
dentre os mortos. Deus querido, é a tua palavra. Deus querido, é a tua palavra que é ministrada aqui hoje nesse lugar. Esse lugar que é santo, que é consagrado ao louvor da tua glória. Seu Deus, Espírito Santo, abençoado, Deus querido, Deus bendito, Deus maravilhoso, venha falar conosco nessa noite, abençoar as nossas vidas. Precisamos da tua palavra, precisamos do teu alimento, precisamos entender a tua palavra, precisamos ser impactados com ela. Por isso, Espírito Santo, venha e flua em nosso meio, venha, explique aquilo que não foi explicado aqui, tira dúvidas, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E toda a glória, toda a honra e todo louvor nós damos a ti, Jesus Cristo, que o Senhor merece. Amém, amém. Poder sentar, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler foi proferido pelo próprio Jesus. Poderia ter sido Paulo, Pedro, João, Tiago, qualquer um dos outros irmãos, mas esse texto que nós acabamos de ler foi o próprio Jesus que proferiu essas palavras. E ele aqui está falando de uma situação que hoje nos nossos dias não falamos mais sobre isso. As pessoas não ouvem mais falar sobre o inferno. Existe muita zombaria no lugar do trabalho, nas escolas, muita zombaria sobre isso. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus aqui está dizendo que o inferno é uma realidade. Mas Deus não preparou de forma alguma o inferno para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Foram eles que pecaram, foram eles que desistiram de Deus, e Deus preparou para eles o inferno. Mas a verdade é que nos nossos dias os homens têm amado mais as trevas do que a luz. Os homens têm optado mais pelas trevas do que pela luz. Se eu disse que o céu é a casa de Jesus e as pessoas querem viver nas trevas, é óbvio que não tem hipótese de ir para o céu. O inferno é uma realidade, meus irmãos. Um dos alvos do inimigo dos nossos dias é fazer com que as pessoas brinquem com o inferno. Eu sei que para muitos, há muitos que dizem aí, que é isso, rapaz, que conversa é essa de inferno? Inferno, vai lá em casa, você vai ver o que é inferno. Outro diz assim, vai lá em casa, você vai ver, minha sogra está morando comigo, aquilo é que é inferno. Outro diz, olha, eu estou desempregado há não sei quantos meses, aquilo é que é inferno, rapaz. As pessoas não sabem o que é o inferno. As pessoas não têm a menor noção do que é o inferno. Da mesma forma que a nossa mente humana não tem capacidade para entender, para descrever o céu, nós também não temos possibilidade de descrever o inferno. Apenas podemos mostrar alguns flashes daquilo que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia diz que esse homem rico morreu e foi para o inferno. Mas ouça, ele não foi para o inferno por ser rico, ele foi para o inferno por não ser piedoso. E a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi para o céu. Ele também não foi para o céu por ser pobre, ele foi para o céu por ser piedoso. Temos que enfatizar isso. E aqui esse homem, ele está no inferno, em tormento, e a Bíblia diz que ele está orando. Ele está orando, ele está falando com Deus. Senhor, eu estou aqui nesse tormento, eu não suporto mais. O próprio Jesus narrando esse episódio. Eu não suporto mais, por favor, peça a Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo em uma água e venha refrescar os meus lábios, que eu não suporto mais. E Abraão diz para ele, né, simbolizando Deus, não é possível. Os que estão daqui não podem ir para lá, nem os de lá podem vir para cá. Quer dizer, depois da morte, sela-se o destino da alma, não tem mais mudança, não há mais alteração. Então ele diz, então Pai, por favor, peça para que alguém vá à minha casa paterna, porque eu tenho lá 5 irmãos, eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar, eu não quero que meus parentes passem por aquilo que eu estou passando. Eu não posso continuar nessa situação e não quero que eles venham para cá. Pai Abraão, faz alguma coisa, por favor. E o Senhor diz, olha, ele tem lá Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus que eles ouçam. E o rico diz, não, Senhor, ressuscite alguém dos mortos. Deus nunca vai ressuscitar ninguém dos mortos. Deus vai usar a nós, a mim e a você, para impedir que os 5 irmãos desse homem vá para o inferno. Meus queridos, a realidade é que nos nossos dias existem demônios. Eu não quero ser pesado demais com vocês, mas eu tenho que falar sobre isso. Existem demônios nos nossos dias ceifando vidas.
Existem demônios nos nossos dias tirando vidas, jovens sendo ceifados. Você vê aí as cracolândias do Brasil. E não só aqui, existem matanças discriminadas em vários países de África, em Sudão e muitos outros países. A gente vê claramente a mão de Satanás colhendo vidas. Há uma pessoa muito amiga que vivia aqui próximo. Um homem que viveu toda a sua vida numa impiedade fora do comum. Homem que gastou toda a sua vida no pecado. E ele pensava que poderia fazer o que quisesse, que nada lhe acontecia. Mas a Bíblia fala do cálice dos amorreus. Ouça-me isto. Existe um cálice. Você sabe por que você não morre hoje? Você sabe por que nós não morremos a cada dia? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. São as misericórdias do Senhor. Ela se renova sobre a vida do crente. Ela impede que o seu cálice transborde, que o seu cálice encha. Mas existe um cálice sobre a vida de todo ser humano. E Gênesis 16, versículo 15 fala disso, sobre o cálice dos amorreus. Mas esse homem viveu desregradamente durante muitos anos, e nos últimos dias da sua vida ele estava numa cama, e a morte estava batendo-lhe a porta. Ele conta para a mulher, desesperado, cheio de medo, e ele diz: mulher, está acontecendo as coisas estranhas. Eu tenho visto índios dançando à volta da minha cama. Eu tenho visto índios dançando, fazendo danças em volta da minha cama. O que é que está acontecendo? O que é isto? O que é que está acontecendo? Aquela mulher imediatamente pegou o telefone e ligou para mim lá em Portugal. Ela nunca tinha me ligado. Primeira vez, pegou o telefone e ligou, falou: Gilberto, me chama lá de Gilberto. Gilberto, eu preciso te compartilhar uma coisa que eu não sei o que fazer. O meu marido, ele está doente, ele está acamado, está passando mal, e ele tem visto índios dançando à volta da sua cama. O que é isto? O que está acontecendo com o meu marido? Ele está ficando maluco. E naquele instante o Espírito de Deus falou comigo exatamente o que estava se passando com ele. E eu entendi que ele não estava ficando maluco, ele estava sendo ceifado. Os anjos do inferno tinham vindo para levá-lo realmente. Mas eu pensei comigo, Deus não ia me compartilhar isso apenas para mim saber. Deus nunca compartilha coisa conosco apenas para nós sabermos, meus queridos. Deus partilha coisas conosco para nós interagirmos com Ele, para nós entrarmos na brecha, para nós entrarmos em intercessão, para a gente alterar o quadro. Para isso Deus partilha coisas conosco. E eu entendi essa situação e falei com aquela senhora, disse assim: olha, por favor, me faça uma coisa, não deixe de fazer aquilo que eu estou te pedindo. Você fará isso? Ela disse: sim, eu farei. O que você disser eu farei. Eu disse: então procure algum crente perto da sua casa, vê se tem alguma igreja evangélica aí. Ela disse: sim, tem uma igreja aqui perto da minha casa. Eu falei: então vai lá nessa igreja, procure alguém lá e leve na sua casa para orar pelo seu marido. Mas ouça, eles têm que fazer apelo de salvação sobre o seu marido. Deus está dando uma chance para ele. Diga para as pessoas que forem à sua casa para fazerem apelo de salvação para ele. Tá certo? Tá certo. E ela foi realmente na tarde e encontrou uma igreja Maranata. Pegou algumas pessoas da igreja Maranata e levou até ele, onde estava deitado. Oraram por aquele homem, fizeram apelo de salvação. Aquele homem arrependeu dos seus pecados. Deus o perdoou naquele instante. E 2, 3 horas depois ele faleceu. Aleluia. Mas o diabo perdeu. Amém? Ele está com Jesus, ele está com o Senhor, ele está com o Senhor, porque a igreja agiu. Então é uma realidade dos nossos dias. Estava em Contagem, uma cidadezinha onde na verdade minha sede aqui no Brasil, uma cidadezinha ao lado de Belo Horizonte. Um jovem rebelde, um jovem que vivia fazendo maldades e mais maldades com sua mãe, abusando realmente da confiança, da amizade dos pais. Um dia ele saiu louco de casa e a mãe pediu para que ele não saísse. Ele saiu louco de casa com a sua moto em alta velocidade. Quando, uns 3, 4 quilômetros na frente, ele foi fazer uma manobra perigosa perto de um caminhão. A moto escorregou e ele deu de testa no para-choque da parte de baixo da moto. O impacto foi tão violento que partiu o capacete no meio. Os jornalistas foram lá, tiraram fotografia, com o caminhão parado, a moto assim ao lado e o motoqueiro no chão morto. E no jornal saiu no dia seguinte:
a reportagem daquele jovem morto, e lá mostrava o para-choque do caminhão, estava escrito anjo do inferno. Eu sei que pode parecer coincidência, os caminhoneiros costumam escrever frases nos para-choques de caminhão, né? Os crentes escrevem coisas que louvam a Deus, aqueles que não são crentes escrevem bobagens. Esse escreveu anjo do inferno, e a verdade é que foi exatamente naquele para-choque que ele estourou a cabeça, e eu sei que aquele rapaz foi colhido por anjos do inferno. Por que eu estou partilhando com vocês isso hoje à noite? Porque, meus queridos, em muitas situações há crentes brincando de céu e inferno, e nós não estamos com mais tempo para brincar de céu e de inferno. Está afunilando. Eu sei que há muitos que dizem que Jesus está à porta. Não sei se está à porta, mas está aí, está bem mais perto. A Bíblia diz que os sujos vão sujar mais ainda, mas os limpos vão limpar-se mais ainda. O diabo está agindo sim, mas nós como igreja do Senhor, a Bíblia diz que nós recebemos todo o poder no céu e na terra, e nós temos que nos levantar como profetas de Deus no meio da nossa geração, para fazer diferença. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer povoar o céu. Deus quer contar comigo e contigo para povoarmos o céu, aleluia. Nós somos povoadores dos céus. Pode dizer para a pessoa que está ao teu lado: você é um povoador do céu. Amém? Aleluia. Sabe, eu gosto dessas histórias essas histórias de vitória. Havia um senhor numa cidadezinha vizinha aqui, não vou falar o nome, mas um homem muito ruim, um homem que tinha hábitos terríveis. Eu lembro que uma das coisas que ele fazia, ele colocava uma parede de mais ou menos 40 centímetros de um lado da calçada e 40 centímetros do outro lado da calçada, apenas para as pessoas não passarem na sua calçada. O homem conviveu ao lado do evangelho anos e anos, mas uma ignorância fora do comum. Ninguém ousava abrir a boca, falar do nome de Jesus para aquele homem. Homem cruel, homem duro, um homem 1,85 m, vermelhão assim, cara de ruim, mas um homem cruel, difícil. Mas mesmo os difíceis, mesmo os cruéis, Deus não tem prazer na morte deles. E esse homem cai enfermo, cai numa cama, e todos nós sabíamos que ele ia partir, ele não ia resistir. Mas Deus despertou uma senhora, uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, tirou ela da casa, e ela disse: eu vou lá falar do amor de Deus para aquele homem. E ela saiu da sua casa, atravessou a rua, entrou na casa daquele homem, e ele estava lá deitado no leito. Ninguém aproximava dele, a não ser a enfermeira que cuidava dele. E aquela mulher olhou para ele assim, bem pertinho dele, e disse assim, vamos chamar ele de João. Disse assim: seu João, o senhor sabe que o senhor foi um homem muito cruel, não sabe, seu João? Ele quieto. O senhor sabe, seu João, que o senhor fez maldade a muita gente, e ele estava quieto. O senhor sabe, seu João, que o senhor com sua vida não proporcionou alegria para quase ninguém, e ele quieto. Seu João, o senhor está sabendo que o senhor está sendo colhido, que sua hora está chegando, e você vai ter que dar conta dessa sua vida a Deus. Aí ele olhou para ela, e aí o semblante daquele gigante, daquele dinossauro, daquele homem cruel caiu, e as lágrimas começaram a descer nos seus olhos. E ela disse: mas há uma chance, seu João, o senhor pode arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo pode transformar a sua vida. E ele abriu os olhos e disse assim: sim, seu João, entregue sua vida para Jesus, entregue seu caminho ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, não fique lutando com a sua ignorância, mas renda-te a Cristo. E ele disse assim: sim, eu vou orar por você, seu João, tá certo? Ele disse sim. E aquela nossa irmã orou por aquele homem. E enquanto ela orava por ele, ele apertava a mão dela, apertava a mão. Umas 6 horas, 7 horas depois ele faleceu. Está no seio de Abraão, está nos braços do Pai. Meus queridos, Deus não tem prazer na morte das pessoas que não o conhecem. Quantos aqui tem parentes que não conhecem Jesus? Todos nós temos.
Mas Deus não te salvou apenas para você gozar a sua salvação. Deus te salvou para te levantar como um profeta dele na sua casa. Deus te salvou para você fazer diferença na sua família. Deus te salvou para você alterar o quadro do seu lar, na sua casa. Então, meu querido, o céu é uma realidade. Deus preparou ele para você e para mim e para nós. Mas o inferno também é uma realidade, mas não foi feito para você. Esse homem rico, ele percebeu que o inferno era uma realidade, mas ele percebeu tarde demais. Não havia mais chance, não havia mais conserto, não havia mais hipótese. Mas para os seus parentes ainda há chance, para os seus parentes ainda há conserto, para os seus parentes ainda é possível. Deus pode alterar o quadro na sua casa, Deus pode mudar o quadro no seu lar. Ele não só quer fazer isso, mas pela fé Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia, vamos levantar. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Ouça. É preciso nós reagirmos. Diante de qualquer coisa que ouvirmos, é preciso reagirmos. Eu não posso de maneira nenhuma estar feliz, gozando a salvação em Cristo Jesus, sabendo que eu tenho pessoas que eu amo tanto, que estão se perdendo a cada dia, que se partirem hoje, irão para o inferno. Eu não posso estar feliz com isto. E eu não creio que você também estará feliz com isto. Mas eu sei que a sua felicidade é ver os seus congregando, é ver os seus salvos, é ver os seus redimidos, é ver o Espírito Santo trabalhando na vida dos seus. Por isso eu quero te convidar a vir aqui à frente, no nome de Jesus. Eu quero que você venha representando uma pessoa, amém? Você vem representando uma pessoa. Lembra de alguém, ouça por favor. Você vai representar uma pessoa. Você pode representar mais, mas uma pessoa vai ser o seu alvo. Você não vai descansar, você vai jejuar, você vai orar, você vai clamar, você vai fazer o que tiver que fazer, mas o seu alvo é essa pessoa. Você pode representar outras, mas o seu alvo é essa pessoa. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui à frente, profetizando sobre a vida dessa pessoa, porque eu quero vê-la nos teus pés, eu quero vê-la no teu altar, eu quero vê-la congregando, eu quero vê-la salva. Vê-la ou vê-lo. Então não espere que eu ore, queridos. Aqui à frente, você mesmo, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor sobre essa pessoa. Lembra que Deus não tem prazer na morte dela. Deus não quer que ela parta para a eternidade sem conhecê-lo. Deus não quer isso. Mas Deus quer que ela venha se arrepender. É isso que Deus quer. Aleluia. Eu quero fazer uma outra oração também. Eu quero saber, aqui no nosso meio hoje, há pessoas que ainda não fizeram a sua entrega pessoal a Cristo. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, e você quer entregar sua vida a Jesus hoje. Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero estar no teu altar, eu quero te servir. Alguém no nosso meio, levante sua mão bem alto, só para mim identificar você. Talvez aqui à frente há pessoas que vieram aqui entregando a vida para Jesus. Se houver, levante assim sua mão bem alto para que eu te reconheça. Há alguém em nosso meio? Tem uma jovem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais pessoas que hoje é o seu grande dia. O Senhor trouxe você aqui hoje para você conhecê-lo. Alguém em nosso meio que hoje quer entregar sua vida a Cristo? Lá atrás, vocês aí, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você depois. Aleluia. Aleluia. Como é que é seu nome, minha jovem? Como é que é seu nome? Thaís. Daiane. Senhor, está aqui a Daiane. Ela está dizendo que quer o Senhor. Ela veio aqui hoje, veio encontrar contigo. E eu louvo o teu nome porque o Senhor a encontrou. Daiane pertence a ti. Receba em teus braços. Toma em tuas mãos. Ajude, Senhor, a viver uma vida de vitória na tua presença. Guarde-a nessa caminhada.
e leve a crescer e a te conhecer e a se apaixonar por ti cada dia mais e mais, no nome de Jesus. Aleluia. Deus querido, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo, representando pessoas aqui à frente, representando familiares, representando amigos. Pai de amor, nós sabemos que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém sem que te conheça, mas a tua ideia, o propósito do Senhor é que todos se salvem. Por isso as pessoas estão aqui à frente, Senhor, clamando, falando com o Senhor sobre essas pessoas. E eu, no nome de Jesus Cristo, eu as abençoo nessa noite. E eu peço que a bondade do Senhor seja sobre elas. E eu peço que o Senhor realmente dê esse presente a teus servos aqui nessa noite. Presenteia, Senhor Deus, com essa vida a qual elas clamam ao Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu querido, diga assim comigo, repete comigo essa oração. Diga assim: Jesus, eu me aposso da salvação. Fale o nome da pessoa, pode dizer o nome da pessoa bem alto. Senhor Jesus, eu me aposso da salvação. Diga o nome da pessoa. Aleluia. Nessa noite eu profetizo que as cadeias do inferno, que as cadeias da cegueira cairão por terra hoje, e o Senhor triunfará em vitória sobre ele. Amém. Nós te aplaudimos, Senhor, porque tu és digno, tu és merecedor. Muito obrigado por ter nos resgatado. Muito obrigado por ter alcançado os nossos corações. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de te conhecer e te servir. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Amém.